Abra a tua Bíblia, quem trouxe a Bíblia, lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias 9, 9. Tem alguém vindo pela primeira vez? Só para eu saber, levanta a mão, por favor. Quanta gente, muito bom, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tenha certeza que esse lugar foi reservado para você. Tenha certeza que Deus já quer pegar você agora, nessa terça-feira. Ele quer ter uma experiência com você. Bom, então vocês não devem me conhecer, também não perderam muita coisa, né? Meu nome é Edinho Maria, eu tenho 50 anos de idade, faço agora 51 anos, agora em fevereiro, não esqueça, agora em fevereiro, entendeu a mensagem? Né? Sou casado com a Érica, fazem 22 anos, uma alegria, estou na comunidade desde o início, desde os 10 anos, tive a graça de Deus ter olhado para mim e falado assim: se eu não entrar na vida desse desgranhento, desse moleque, ele vai fazer muita cagada na vida, então eu vou pegar ele logo cedo. Eu tive a graça de conhecer Jesus com 14 anos, eu estava fazendo uma conta ali, ó, vai fazer agora em fevereiro 37 anos que eu estou com Jesus, amém, uma alegria de nunca mais deixar. Eu encontrei o que o meu coração procurava, eu não posso deixar mais. Vamos lá, Zacarias 9, 9 diz assim, ó: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filhas de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso, ele é simples, e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Palavra do Senhor. Dá um beijo na tua Bíblia, aplauda a palavra de Deus. Se você abrir o teu coração, a dor das tuas costas vai passar, se você seguir a proposta que Deus vai pedir para você nessa noite. A depressão que você traz no teu coração vai sumir quando você começar a fazer a proposta que a palavra de Deus fala. Aqui conta a história, o povo de Deus, depois de tanta desobediência, caminhava com Deus, Deus correndo atrás do homem, o homem desobedecendo a Deus. Desde lá do Antigo Testamento, o povo desobedece, Deus manda o profeta, ele obedece, depois ele desobedece. A vida do povo de Deus é sempre correndo, sempre fugindo de Deus, e Deus sempre correndo atrás de um homem. Até que aqui chega aqui, aproximadamente 520 anos antes de Cristo, o povo, pela desobediência de não querer Deus, esse povo é preso na Babilônia e fica 40 anos preso na Babilônia, como escravos. Imagina a angústia, aquele povo escolhido por Deus, aquele povo feliz, aquele povo que Deus amava, aquele povo que Deus tinha preparado, desobedece Deus e acaba sendo preso, e fica por uma geração, 40 anos preso na Babilônia. E essa profecia vem, o profeta Zacarias, quando eles vão sair da Babilônia, ele fala: fica tranquilo, vocês vão voltar, vocês vão ver chegando em Jerusalém o grande Messias, o grande Salvador, aquele que vem para reinar na vida de vocês, para mudar a história, para libertar vocês que são presos, vocês que são tristes, vocês que vivem em depressão. Quando vocês verem aquele homem montado num jumento, num pequeno burro, vocês vão ver, a profecia está se cumprindo. 553 anos depois, abra a tua Bíblia, Mateus 21, página da Bíblia da Ave Maria, 1309, Mateus 21. O povo espera ansioso esse grande dia. Imagina 553 anos depois, esse povo aguardando, quando vai ser, que momento vai ser, cadê o Messias, cadê o libertador? A palavra diz assim, ó, 21, aproximaram-se de Jerusalém, quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide às aldeias que estás defronte, encontrais logo uma jumenta amarrada e com ele um jumentinho, desamarrai-o e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles e que ele sem demora devolverá. Assim, neste acontecimento, cumprir-se-á o oráculo do profeta: dizei à filha de Sião:
Eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Palavra da nossa salvação. Dá um beijo e aplauda novamente a palavra de Deus. Meu irmão, aqui chegou o grande momento, o momento que Jesus ia se apresentar na terra de Jerusalém. E como a profecia dizia, quando ele chegasse lá, as pessoas iam olhar e falar assim: ó, ali está o Salvador, ali está o Messias. E aquelas pessoas viviam angustiadas, ansiosas, esperando esse momento. Só que elas andavam olhando para cima. Elas imaginavam que talvez Jesus poderia muito bem fazer isso, vir voando, para que eles olhassem e falassem: ali está o Messias, meu Deus, lá está, o céu se abrindo, imagina, os anjos voando com aquelas asas, um carregando Jesus num braço, o outro no outro braço. Ou Jesus poderia ter vindo com uma capa de Superman. Ele é Deus, ele pode estar levitando, ele faz o que ele quer. Os grandes reis daquela época, quando eles venciam uma batalha, e eles chegavam no povoado, eles chegavam, a gente assiste nos filmes, montado em elefantes, alguns em grandes cavalos bonitos, pura raça, e todo mundo olhava e falava: aquele lá é o rei, que ele está no cavalo maior, ele está naquele elefante, ou ele está ali junto com aqueles leões e onças em volta, e aquele povo dançando. Não é assim que a gente assiste nos filmes, quando se apresenta o grande rei? Mas Deus tem outro caminho. O nosso rei, ele se apresenta ao mundo num curral, junto com os animais, e num lugar que nós jamais colocaríamos o nosso filho. O berço de Jesus era um capim, e em volta tinha um monte de fezes, de merda, de estrume, de vaca, de boi, de cavalo. Os convidados eram ovelhinhas. Esse Deus, ele confunde. Enquanto todos esperavam um homem montado num cavalo alado, chega um homem montado num jumentinho. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: ó, ele vai falar de você. Olha bem para ele e fala assim: ó, o evangelho hoje fala de você. Do burro. Quantos casais tinham vontade de falar isso, né? Joga no lombo do pregador, pode jogar. Fala: foi ele que mandou falar. Olha que alegria. Eu vou falar hoje do burro. Sabe por quê? Se talvez eu falasse do cego, você falaria assim: ah, mas o cego tem mais qualidade do que eu, por isso que Jesus curou, e por isso que Jesus vai precisar do cego. Se eu falasse para você de um paralítico, talvez você falaria: ah, mas a palavra não é para mim, Edinho, porque esse paralítico, ele tem muito mais qualidade, ele é paralítico, mas ele pode fazer muito mais para Deus durante um ano. Mas o evangelho vai falar de um burro, meu irmão, de um burro. E eu falo, eu tenho certeza, você tem muito mais qualidade do que um burro. Jesus não precisava contar com aquele burro, que é o mais desprezado dos equinos. Eu fui pesquisar, né? Globo Rural, né? Os equinos, existem os cavalos, que são bonitos, né? Aqueles cavalos puro sangue, né? Bonitão, vai andando aos potros lá, né? Depois tem a zebra também é bonita, né? Embora a gente só vê na TV a zebra, mas a zebra é linda. E depois aí o burro, orelha grande, olhando grande. A gente fala de burro, a gente lembra do Xerec, né? Do burrinho do Xerec. É isso daí. Jesus não precisava, Jesus poderia ter ido levitando, Jesus poderia arrumar outro meio, mas ele encontrou. Tem um outro evangelho que fala assim, ó, que Jesus foi na aldeia. Os 4 evangelistas falam desse burro. Ele foi numa aldeia e aquele animal estava amarrado numa esquina. Hoje Jesus está pegando você que veio numa esquina, você que está vindo pela primeira vez, desamarrando e dizendo para você assim, ó: se na tua casa falaram que você não serve para nada, se no teu trabalho falaram que não serve para nada, nos seus amigos você é a pessoa mais desprezada, eu vou precisar de você. Sabe por quê? Porque eu vou precisar montar nas tuas costas, e essa vai ser a sua missão no ano de 2025, meu querido burrinho, me carregar para onde você for nas minhas costas. Talvez os seus pecados tenham pesado demais, talvez a tua vida, a tua família, o teu trabalho, o teu casamento, eu não sei o que você vive, eu não conheço a tua história, tem trazido peso demais. Eu falo para você, existe uma maneira de você carregar um fardo leve, é carregar Jesus nas costas, e Ele vai falar isso para você, pequeno como você é,
pequeno. Eu sei que o mundo fala que você não vale nada. Gente, você tem ideia? João falou assim, que se fosse escrever todas as coisas que estavam no Evangelho, não teria livros para colocar, de tantas coisas que teriam para escrever. E ele deixou de escrever algumas coisas para escrever a vida de um burro. A importância que esse animal foi, vocês não têm ideia. A importância que vocês serão para Jesus. Desprezado. Eu me lembro quando eu comecei na igreja, eu fui com mais 3 colegas, eu com 14 anos, um com 16 e com 17. Eu era muito tímido, muito bobo, era mais bobo do que eu já sou, muito vergonhoso, morria de medo, me sentia assim, eu era novinho, né, o filhote do burro, o que é asno? Eu me sentia, asno, não sei lá, eu me sentia um burrinho ali. Só que sabe o que aconteceu? Os meus amigos espertos, eles deixaram Jesus, há 37 anos atrás. Eles eram espertos demais para ficar com Jesus, e eles deixaram Jesus, e o burrinho ficou. Faz 37 anos que eu levo Jesus nas minhas costas. Às vezes eu levo Jesus para dar um sorriso para alguém, às vezes eu levo Jesus para dar um abraço em alguém. Eu não sei qual a maneira que ele vai usar você, mas ele vai usar você. Eu me lembro que quando a Maristela, que era minha coordenadora de grupo de jovens, eu ia fazer minha primeira pregação, o amor de Deus. E eu fui conversar com o coordenador do encontro, ele falou, e aí, Edinho, como que tá? Eu falei, tá tudo ruim. Por quê? Porque a Maristela me deu uma pregação e eu estou morrendo de medo, eu estou desesperado. E ele disse, ótimo. Eu falei, mas como assim ótimo? Eu estou desesperado, eu não estou dormindo, não venço de papel higiênico na minha casa. Maravilha. Eu falei, mas você está ficando louco? Você não está entendendo o que eu estou falando? Ele falou, não, é assim que Deus gosta. A pessoa desesperada, a pessoa com medo, porque quando você tem medo, você vai falar assim para Deus, vem em meu socorro, pelo amor de Deus, Deus, vem em meu auxílio, porque eu não tenho forças para isso. Agora quando você vai pomposo, achando que você sabe tudo, Deus não age, sabe por quê? Porque você rouba a glória de Deus. Às vezes na nossa vida, meu irmão, presta atenção aqui, às vezes na nossa vida as coisas não vão bem, porque nós achamos que as coisas são ao contrário. A palavra de Deus fala que quando Jesus caminhava com aquele animalzinho, conforme Jesus ia passando, as pessoas cortavam galhos e colocavam palmas no chão. Elas arrancavam as túnicas, arrancavam as roupas, ali, a roupa não, né, no sentido, o casacão lá, né? Botava ali para que Jesus passasse com aquele animal. Aquelas túnicas, aquelas palmas, elas eram para Jesus, era para aquele que Jesus carregava nas costas, não para aquele animal. Sabe, gente, eu não sei se você é de igreja, eu não sei se você tem algum trabalho na igreja, se você tem alguma função na igreja, mas eu vou dizer uma coisa, quando alguém te elogiar, pode ter certeza que é por causa do Jesus que você carrega. É só Jesus. Quando alguém dizer, Mavi, você canta demais, você pode ter certeza, é por causa de Jesus. Porque eu posso a qualquer momento não sair mais voz. E a gente gosta de aplauso. A gente gosta, né? O ser humano gosta. A gente gosta de falar, nossa, você arrasou. Nossa, aquela pregação que você deu mudou a minha vida. Nossa Senhora de Javan, aquela canção sua, meu Deus, você estava demais. Nossa, Everton, como você toca. Nossa, fulano, como você ensina, como você reza um texto. E a gente não percebe. Desculpa a expressão, às vezes a gente quer montar nas costas de Jesus, porque nós queremos a glória para nós, e por isso que as nossas costas doem, por isso que a nossa vida não é feliz, porque nós estamos roubando aquilo que não é nosso. A nossa função é somente ser um simples animalzinho que vai carregar nas costas o Messias. Aonde você quer que eu vou, Jesus? Vamos para lá. Jesus, o que você quer que eu faça? Faz isso aqui. Jesus, o que você quer que eu faça? Gente, no começo da igreja, eu não estou no começo da igreja, né? Faz tanto tempo assim. No começo da minha caminhada, eu me lembro que eu fiquei tão fascinado, tão encantado com Jesus, que eu queria ajudar. Eu queria ajudar. E lá no grupo de jovens, nosso grupo de jovens era muito simples, tinha uma caixinha de som, com um microfoninho para o pregador. Eu me lembro que ela sempre falhava. E o meu coordenador, o Elcio, falou assim, nossa, esse plug está ruim. E eu corri durante a semana comprar um plugzinho.
E quando eu cheguei no domingo, que eu pus o plug novo, o microfone funcionou. E meu coração alegrou. Eu não profetizei, eu não dei pregação, eu não rezei pela cura de ninguém. Eu troquei um plugzinho. Você está entendendo? Você está entendendo como você vai levar Jesus para as pessoas? No seu trabalho tem pessoas que precisam do teu sorriso. Edinho, não sei dar palestra, mas quem disse que você tem que dar palestra no seu trabalho? Você precisa ter um sorriso, uma conversa amiga. As tuas atitudes, as pessoas precisam olhar para você e falar: você é diferente. Nós estamos passando uma penúria aqui e você é diferente. Você fala assim: é porque eu sou o burrinho de Jesus, eu estou carregando ele e ele está me ensinando o que eu tenho que fazer. Eu lembro que eu distribuí os livrinhos, na época que eu comecei lá, tinha os livrinhos Louvemos. Pega o canto 437, daí eu abri o livrinho, então eu distribuí os livrinhos. Minha primeira experiência de oração, meu primeiro encontro, eu era o líder do banheiro. Nossa, que demais, eu sou o líder. Eu fui descobrir que o líder do banheiro é o que vai lavar a privada, é quem lava o banheiro. Carregar Jesus nas costas, é isso. Conta a historinha que uma vez o burrinho chegou todo feliz em casa, dizendo: gente do céu, cambada de burro, vocês não sabem o que aconteceu. E o pai dele falou: quem foi? Seu velho burro, você não viu não? Você não ficou sabendo não? O pai dele falou: mas o que aconteceu? Me conta, eu não estou sabendo. Eu entrei em Jerusalém, e conforme eu fui entrando, as pessoas jogavam ramo para mim. A mãe dele falou assim: você está ficando louco? Mãe, me desculpa, você é minha mãe, você é muito burra. Eles jogavam, eles botavam palmas, eles botavam tecido, eles gritavam: Rosana, rei, Rosana, cantando, e eu lá todo pomposo: não pode ser, não pode ser. Então vamos lá. Reuniu o pai burro, a mãe burra, as irmãs, todo mundo, e foi lá toda a tropa lá. E quando ele entrou em Jerusalém, ele começou a andar, e as pessoas, ninguém olhavam para ele. As pessoas passavam, ele passava, e tipo, ninguém vai falar nada. Não, sabe por quê? Porque as pessoas aplaudiam, por causa daquele que ele estava carregando nas costas, o Senhor. Nós não somos nada. Tem hora que eu venho pregar, gente, tem hora que eu chego aqui, de verdade, eu vou pregar assim, eu falo assim: Jesus, que eu estou rezando aqui, não me deixa estragar a noite, Senhor. Não leve em consideração o meu pecado, a minha miséria, os meus vícios, mas tem misericórdia dessas pessoas. Tem hora que eu paro aqui assim, gente, por coisa de segundo, eu fecho o olho assim, e daí quando eu olho assim, eu vejo vocês, eu falo assim: o que eu estou fazendo aqui na frente? Eu não sou nada. Nós temos que pensar isso. Nós não somos nada. Nós somos pequenos, frágeis. Nós não temos força para nada. Um piscar de olho, gente. A vida é um sopro. Para de confiar nas tuas forças. Para de achar que você é o cara. Deus quer você. Deus ama você. Deus preparou esse grupo aqui para encontrar com você, para Ele se fazer o rei na tua história, rei na tua vida, para Ele mudar a tua história, mudar teu casamento. Mas para isso você tem que fazer isso. Coloca Jesus. Jesus, na minha casa tem pessoas que precisam te encontrar, e eu vou te levar. O meu marido que não veio no grupo, para minha mulher que não veio no grupo. Tu és, Senhor, eu não. Essa é a nossa missão. Levar Jesus para as pessoas. Tem jovens morrendo lá fora, meus irmãos. Tem pessoas no seu trabalho vivendo uma vida de adultério. Tem pessoas na sua família com depressão, com angústia, perderam o sentido de vida. Não tem mais sentido, não tem mais gosto, não tem mais vontade de viver. Está feio lá fora. Nossa, Edinho, o grupo está cheio, está legal demais. Está nada, é muito pouco. É muito pouco diante da grandeza de pessoas lá fora que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor. Não espera ficar pronto, você não vai ficar pronto. Você vai vir aqui, você vai oferecer a tua miséria, que nem aquele burrinho: eu não sou nada. Olha, Senhor Jesus, se o burrinho falasse, ele ia falar: Jesus, eu não sou nada, eu estou amarrado aqui numa esquina. Na verdade eu sou um burro de carga, eu só carrego peso. Mas Jesus fala assim: mas eu quero contar com você. Eu quero contar com você para manifestar a minha glória para a vida das pessoas. Está sendo claro? Está dando para entender? Está dando para entender? Eu quero contar com você para manifestar a minha glória. Eu sou Deus, e eu pego aquele miserento,
Porque o dia que eu mudar a tua história, presta atenção, o dia que eu mudar a tua história, as pessoas na sua rua vão se ajoelhar e vão falar: esse Deus é demais, porque mudou a história dessa pessoa. Os piores. Aqui está o pior falando para você: viciado em masturbação, viciado em revista pornográfica, não tinha sentido, complexo de inferioridade lá em cima, lá ó, achava a pior pessoa do mundo, o pior burro do mundo, não tinha um bom relacionamento com o pai, achava que tinha nascido para sofrer. Deus me criou para eu sofrer e as pessoas rirem de mim. De verdade, um ser humano que se achava um burro. Porque o burro, a expressão do burro, né, é a pessoa que não tem inteligência, desprezada, ninguém liga. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Você é um burro. Quantas vezes na nossa casa você não é um burro, mas você é a ovelha negra da família. Isso foi criando assim, foi entrando na nossa cabeça, e a gente vai assim: eu sou ovelha negra, eu sou ovelha negra, eu sou burro, eu não presto para nada. Não! Em nome de Jesus, não! Você tem valor. Aquele burro, ele teve valor. Jesus poderia muito bem ir andando. Você está entendendo, gente? Eles não colocariam no evangelho algo se não tivesse sentido. Aquele burrinho, simples, desprezado, foi quem trouxe o Rei da Glória em Jerusalém. As pessoas gritavam: Hosana Rei, aí está o libertador. Gente, ele foi o responsável para mostrar para as pessoas: olha aqui o grande Messias, olha aqui o grande... Imagina ele fazendo assim, ó, olha aqui, esse aqui ó, é o Messias, esse aqui ó, é o libertador, esse aqui é o cara, esse cara, não eu. Eu somente sou um burro, eu somente sou um instrumento. É isso que você tem que fazer, isso em 2025. O que você sabe fazer? Você sabe ler? Você comprar uma toalha, vai espumando, um burro louco, o burro do xereque, vai espumando. Toma uma água, né? O que você sabe fazer? Ler? Conversar você sabe. Aquele burro só sabia puxar carga. Só. Oferece para Jesus o que você sabe. Jesus, eu só sei isso. Jesus, eu não sei nada. Gente, quando a gente vê a história, quem as pessoas que Jesus escolheu? Abraão ele era estéril. Moisés, o profeta de Deus, Moisés era gago. Davi, o grande rei, era uma criança. Nossa Senhora, mãe do Salvador, uma menina de 13 anos rezando. Ele pega a tua pequenez. Tua pequenez. Sou pequeno, eu sou fraco, eu sou miserento. Quando você bate no teu coração: eu sou miserento, eu sou fraco, eu sou pequeno. Ele pega isso daí e ele gosta desses. Olha, gente, o que Deus fez. Esses dias eu estava vendo, semana passada a Gabi começou a procurar umas fotos lá, tinha um vídeo do Avança como Aurora, do nosso grupo, quando nós começamos lá no Jardim Tamoio, e fizemos um teatrinho do nascimento de Jesus. Puseram os anjos lá, puseram o Cadu, puseram o Djavan. O Djavan estava lá, assim, o teatro acontecendo aquilo assim, ó. Cadê balão? Cadê balão? Sabe que eu caí? Parecia um anjo que tinha caído da nuvem, pisou errado e caiu, eu estava lá. Então você fala assim: caramba, esse é o Djavan que escreveu "E vós, quem dizeis que sou?" Quando eu olhei, falei: demais, né, Érica? Que levita! Um menino que qualquer um olhava e falava: não vai dar nada isso daí. Faz todos nós rezarmos e chorarmos e nos convertermos, não por causa dele, porque ele é um burro, mas por causa daquele que ele traz nas costas dele. Você já viu o André, quando ele vai pregar, tampa os ouvidos quando ele lê o texto. Quando ele lê o trecho que ele vai pregar, você fala assim: não, esse daí não é o cara que as pessoas falam que
o homem de Deus, o profeta, ungido, fundador da comunidade. Quando ele começa a ler, principalmente Mateus capítulo 1, se ele for ler, fala, não pode ser a mesma pessoa. Mas aí Deus confunde. É assim que Deus quer. As pessoas olhar para você na sua casa e falar assim, não pode ser. O que você se transformou, meu irmão? O que está acontecendo com você? O que aconteceu? Fala, olha aqui em cima o que aconteceu aqui, ó. Olha quem está aqui em cima. Quem? Vem aqui, eu vou te mostrar. É ele que mudou. Tem uma história de São João Maria Vianney, né? Bem rápido, quero contar para não alongar. Mas ele queria se tornar padre, ele queria se ordenar padre, mas ele era muito lento por conta do latim. Desculpa a expressão, ele era burro, ele não conseguia. E ele não podia ser ordenado, porque ele tinha que fazer aquelas aulas. E uma vez ele vai conversar com o bispo. Ele falou, senhor bispo, deixa eu falar um negócio para o senhor. A palavra de Deus fala que Sansão, Sansão, no filme do Sansão, tem uma cena que ele pega o crânio de um burro seco, lá o osso. Sansão, seu bispo, somente com o crânio de um burro na mão, ele destruiu um exército inteiro, dando paulada aqui, batendo aqui. Sansão com um crânio destruiu um exército. Imagina o senhor com um burro inteiro, o que não vai fazer? E o que fez na vida daquele homem, gente? Um homem frágil, um homem fraquinho, um homem debilitado intelectualmente, mas mudou a França ao ponto de eles construírem uma ferrovia que chegasse até a cidade daquele homem, porque aquele homem atendia confissões 12 horas por dia, aquele homem dormia como travesseiro uma pedra, às vezes se alimentava de uma batatinha. Uma vez conta a história que Satanás apareceu para ele, pegou ele no pescoço e falou, seu desgraçado, se no mundo tivesse 3 padres igual a você, o meu reino já estaria destruído. Um homem analfabeto, mas que se reconheceu, eu sou burro, mas Deus vai realizar maravilhas em mim. A nossa baluarte, Bernadette, analfabeto, foi santa porque rezava o terço, foi santa porque junto com Jesus ela jogou Nossa Senhora no lombo dela. Analfabeta, começaram a achar que ela não estava louca. Você está ficando louca, menina? Ai, uma mulher aparece para mim, ela é linda, maravilhosa, você está ficando doida. Qual que é o nome dela? Ela vai lá e falou, minha senhora, estão perguntando qual é o nome da senhora, o bispo não está querendo acreditar em mim. Fala para eles que meu nome é Imaculada Conceição. Imagina para Bernadette, gente, decorar isso, para chegar para o bispo. Conta a história que ela veio o caminho inteiro dizendo, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Imaculada. Bom dia, mãe, Imaculada Conceição, bom dia, mãe. Chegou lá e disse, quando ela falou isso, o bispo falou, não pode ser, isso é um dogma da igreja, só a igreja sabe. Realmente, Maria aparece para essa menina, porque é uma menina simples, humilde, que se colocava como uma burrinha. Jesus, sobe nas minhas costas e vai. Eu não estou pedindo, não estou dizendo que você não é mais para estudar. Eu não estou falando que você está entendendo o que eu quero dizer. A nossa missão é levar Jesus nas costas. Às vezes vai doer. Às vezes levar Jesus na nossa casa, nas costas da nossa casa, não vai ser fácil. Porque Jesus é Ele que vai comandar. Muitas vezes a nossa vida não dá certo, sabe por quê? Porque nós falamos, Jesus vem nas minhas costas, e a gente começa a ir por esse caminho. E Jesus em cima de nós começa a falar assim, mas não é aí que eu quero ir. Fala, não, Jesus, mas aqui é o melhor caminho. Não, mas não é aí, querido. Eu quero passar pelo caminho do perdão na tua casa. Às vezes Jesus fala assim, vai ali no seu trabalho, e você começa a ir para cá. Não, meu filho, é ali. Eu quero passar na honestidade, na fidelidade do seu trabalho. Você é uma pessoa justa. As conversas, não ter conversas frívolas. As pessoas vão olhar para nós, gente. Presta atenção aqui, presta atenção. Se você quer ser de Jesus, fique esperto. Porque lá fora, eles querem ser espertos. Eles olham para nós. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi muitas vezes isso na minha mocidade, quando eu era muito mais burro do que eu sou. Hoje eu sou um burro que carrega Jesus, daí eu não carregava nada. A pessoa olhar para mim e falar assim, eu não vou na igreja porque você vai, e é pior. As pessoas querem arrumar desculpa para não vir na igreja, olhando para a nossa vida. Ontem cheguei em casa, a Erika falou assim, ai bem, vamos tomar um café da tarde na padaria? Muito tempo não fazia isso. Falei, vamos bem, vamos tomar um café na padaria. Pegou eu, ela, a Gabi, fomos tomar um cappuccino, um misto quente ali, estamos comendo. De repente eu vi que uma moça de longe olhou e veio na minha reta
E quando ela veio na minha reta, eu me lembrei, foi uma moça que trabalhou comigo numa empresa há mais de 6 anos atrás. E ela falou assim: nossa, meu irmão. Eu de longe olhei e falei assim: será que é ele? Ah, acho que não é ele. Mas a hora que eu vi você fazendo o nome do Pai e rezando para comer, eu disse: é ele. Os nossos gestos. Os nossos gestos. Levar Jesus é com os nossos gestos, com os nossos sorrisos, nosso abraço. Às vezes vai precisar só abraçar uma pessoa no trabalho: vem aqui, vem conversar comigo. Só compreender. Às vezes vai ser preciso só ouvir. Colegas da escola, vem aqui, fala para mim. Deixa ela vomitar. Deixa ela vomitar. Às vezes nós não gostamos de ouvir, nós gostamos de falar. Mas às vezes o burro tem a orelha grande. Só ouve. Vomita. Sabe, teve uma vez num grupo de jovens, eu estou lembrando, o Elcio, meu coordenador, nós fazíamos uma vigília após a missa, e o Elcio ficou num canto chorando, e nós fomos rezar no altar do Senhor. E eu vi o Elcio chorando, e eu falei: caramba, o Elcio está lá, meu coordenador, daí ele fala de Deus para mim, e eu falava: Jesus, me dá uma palavra aí, eu quero dar uma palestra para ele. E o Elcio chorando, e eu falei: ô Jesus, dá uma palavra, alguma coisa assim. Daí eu sentei do lado dele, e quando eu sentei do lado dele, eu fiquei lá: Jesus, eu queria falar alguma coisa, né, para recompensar o que ele fala para mim. Ele me abraçou e começou a chorar, e chorava, ele me abraçava e chorava, e lágrima, e ranho, eu abraçado com ele: ah, Jesus, me dá uma palavra de oração, de exorcismo, tá vomitando em mim. Eu briguei com a Mara Maristela, era a namorada dele, eu briguei com a Mara, e eu só ali não tinha o que falar. Ele chorava, e ranho, e lágrimas. Foi uns 3 minutos assim, ele parou, limpou o rosto, me abraçou e falou: obrigado. E eu fiquei assim: quê? Obrigado o quê? Eu não falei nada, eu estava ameaçando falar: Jesus te amo, que eu ia arrebentar, né? Era a única coisa que eu sabia falar: Jesus te amo. Quando eu tentei falar, ele falou: obrigado. Quando eu estava montando essa pregação, eu lembrei: você foi o burrinho. Ele só precisava, Edinho, que você me carregasse até ele para abraçar ele. Só isso. Vai valer a pena. Eu falo com autoridade para vocês: vai valer a pena. Fazem 37 anos que eu sou um burrinho que carrega Jesus nas costas, e não tem coisa melhor. Eu não posso tomar a glória dele. Ele quer contar comigo. Eu não sei nada, gente. Eu não sei nada. A qualquer momento pode me dar um branco. Não é verdade? É só ele. Não queira ter a glória, não queira roubar a glória, não acho que você é o cara, não. Vem do jeito que você está. A tua voz pode perder, a tua inteligência, não conta com a tua força. Nós não sabemos qual é os planos de Deus, nós não sabemos da vida. Gente, o final do ano, do nada, fui escovar o dente, quando eu olhei, minha boca estava tudo torta. Estava lá no Campo Jovem, eu lá no hospital desesperado, achando que era um AVC, uma angústia lá no hospital, lá mandando: reze por mim no grupo, reze por mim. Como é bom você ter um irmão idiota na comunidade, né? O Gabriel mandando emoji, fotinha do Stallone com a faixa assim, ó: eu ganhei, com a boca torta, desesperada lá assim, ó. Na Campo Jovem tentava conversar com alguém, coitada, que desespero da pessoa para tentar entender o que eu estava falando. Do nada, estava até com medo que não ia pregar mais. Obrigado, Jesus. Tá branco novo? Deixa espumar, tá? Minha boca tá reta, gente, ó. Tá reto? Gente, é desesperador. Eu tava, esse olho, a sobrancelha não levantava, esse olho ficava aberto assim, zumbizão. Ardia o olho assim, ó. Fui pra praia, nem entrei no mar, vai que cai uma gota de sal lá. Fisioterapeuta falou: passa gelo. Eu levei um negócio assim de bebida, só ficava passando gelo no rosto assim, ó. Nem falava: quem é aquele louco lá? Tinha que sorrir e ficava fazendo assim, ó. Erguendo a sobrancelha assim, ó.
Aquela mulherada passando de biquíni, eu fazendo assim, a Érica achava que eu tava, ó, tá? Não, Érica, eu tava aqui fazendo a minha fisioterapia, tanto que, ó, tá subindo. Sobrancelha aqui tá subindo. O cara passando gelo, esticando assim, ó. Voltou, tá? Tá melhorzinho. Aí eu percebo que tá um pouquinho torto. Mas é o charme. É que eu sempre quis parecer com o Stallone, né? Pelo menos na boca. Se o músculo não fica, fica a boca torta. Gente. Oh, meu Jesus. Aquele burrinho pode bater no peito e dizer assim, ó. Eu entrei pro Evangelho. Você já imaginou? Já imaginou, Vitória? Um dia alguém falar assim, ó, eu me converti porque você carregou Jesus para mim. Às vezes vai ser preciso, às vezes não dá nem para carregar o Jesus para lá. Às vezes a gente tem que pegar a pessoa até meio morta, jogar nas nossas costas e trazer para Jesus. Nós fizemos retiro vocacional esse final de semana. E teve um momento que eu me emocionei. O Gabriel estava pregando e ele contando, quando a minha conversão, sabe quem estava pregando? O Edinho. Aliás, quem daqui que não ouviu num retiro o Edinho pregando? Levanta a mão. E daí o pessoal da comunidade começou a levantar a mão. Esse, meu fundador, o Djavan. Não que a minha pregação converteu ele, mas eu fui o burrinho que ajudei naquele encontro. Eu falei, caramba, Jesus, é isso que você quer. Eu não preciso ser o Pedro, não. Eu não preciso ser o Paulo. O Paulo eu vou ser na pregação do André da semana passada, mas hoje na pregação do Edinho, eu preciso ser só o burrinho que vai te levar. Eu queria pedir para a comunidade, quando eu morrer, na minha lápide, como que chama aquela? Escrevesse assim, ó. Escreve: esse burrinho carregou Jesus para muitas pessoas. Vai ser uma alegria. Vai ser uma alegria. Você já pensou? Aqui eu não vou ter palmas. Aqui eu não vou ter ramos e nem panos esticados para mim. Mas se você fazer da sua vida, na tua miséria, na tua pequenez, na tua fragilidade, um burrinho que leva Jesus para as pessoas, um dia quando eu chegar no céu, vai ter tapetes para mim, dizendo assim: seja bem-vindo, burrinho dos Gerados. Seja bem-vindo, burrinha dos Gerados. Você evangelizou muitas pessoas. Você me levou para muitas pessoas. Você me levou na tua casa. Você me levou para a tua família. Você me levou para o teu trabalho. Você sorriu para as pessoas. Embora você não tinha força para sorrir, mas eu sorria porque eu estava nas suas costas.